vai estar melhor do que a minha. Oi, André. Eu estava aqui orando É, com o que senhor. bom, meu irmão. Que bom. Você está bem? Graças a Deus, dentro da medida do possível, né? Essa É, situação toda, eu é, estou 100 dias em casa. certo. Anteontem eu perdi um grande amigo. E, Hum. enfim, tudo, a situação da humanidade, do país, enfim, tudo Para o muito Covid, difícil. seu amigo foi atingido pelo Covid ou foi outra coisa? Olha, Pastor Caio, ele tinha um câncer que não estava avançado, mas a gente, nessa situação atual, é até que eu falei para minha filha, porque a mãe dela está com câncer, né? Nessa situação atual, não tem como nós sabermos do que a pessoa morre. A É. grande realidade é essa, né? Hum. Então, a gente não tem certeza, né? Falência múltipla de órgãos, por conta de já tinha sido entubado e tudo mais. Não tem como ter certeza nesse momento, né? Uhum. Infelizmente. Uhum. Mas ele era jovem? Qual era a idade dele, mais ou A menos? minha idade, Sua idade, né? vai, Você eu vou fazer você 50 está anos agora, 50 agora. É, em janeiro. eu te conheci, você era um garoto ainda, da Jocum, da Da Jocum. Jocum. Tinha É, saído do Corpo de Fuzileiros Navais para ir para Jocum. é. E aí, você e o Pedro do Borel, Pedrão do Borel, foi exatamente. mais ou menos na mesma época, foi junto. Foi a primeira favela que eu fui trabalhar, que eu morei, né? É, foi lá no Borel com o Pedro. E, Exatamente. Na realidade, nós nos vimos num congresso seu, e eu estava aqui orando com o senhor e relembrei que a primeira vez que eu tive com o senhor, tinham filas, né, galera, para falar com o senhor e tudo mais. E aí eu esperei, aham, fiz até questão de ser um dos últimos, aliás, como sempre, quando aham, acabavam os seus cultos, né? Os cultos que é, a gente participava com o senhor. E aí é, eu fiz questão de ir lá nesse congresso, e no final, quando o senhor recebia o pessoal nas tardes durante o congresso, eu pedi para entrar e conversar com o senhor e eu pedi para orar, né? Perguntei se eu deixasse que eu orasse pelo senhor e fiz uma oração, porque realmente é o que eu estava pensando aqui agora. Pastores, né, como o senhor, estão muito raros, né? Então a gente está vivendo hoje um evangelho aí no país de pessoas que estão realmente sem. Parece que conhecem o evangelho, mas não conhecem realmente o dono do evangelho, né? uhum. E eu te diria que não conhecem nem o Evangelho. Eles só conhecem o Evangelho como 4 livros do Novo Testamento, mas não conhecem o Evangelho de jeito nenhum. Muito menos o Senhor do Evangelho, que é o próprio Evangelho, que é Jesus, né? Jesus é o Evangelho é Jesus, porque o Evangelho é Jesus. É sobre Jesus, é o que Jesus ensinou, não é separado de quem Jesus é. Então o Evangelho é Jesus. O que Jesus fez não é separado de quem Jesus é. O Evangelho é Jesus. Então, eles não conhecem o Evangelho porque não conhecem Jesus. E não conhecem Jesus também porque não conhecem o Evangelho. É assim que segue. Mas deixa eu te perguntar, depois a gente já viveu muita coisa juntos, muita. Muita coisa. Hoje de manhã eu falei aqui rapidamente que você tinha primeiro ido trabalhar lá na Vind e que eu te chamei para a Vind. Aí você saiu da Isso. Jocum, foi para a Vind. Depois de algum tempo na Vind, você ficou ali viajando comigo, indo comigo para os eventos, me ajudando em tudo que eu fazia no Rio de Janeiro, movimento nas favelas e Rio de tudo que Desastre. aconteceu, Rio Desarme-se na sequência, os presídios. Eu contava sempre com o Marcos Batista e com você, quando eu não podia ir.
ou ia o Marcos, ou ia você, ou às vezes você ia comigo. Eu estava lembrando de várias, dezenas de situações, de subidas em morro, de maluquice, de traficantes conversando, do Flávio Negão e de Ligado. você marcando o encontro lá com a moçada para eu ir encontrar com o Flávio Negão na véspera do Natal, lá em cima daquela laje da casa lá em Vigário Geral. E eu fui dizer para ele que ou ele fugia para sempre ou ele ia morrer naqueles dias, porque o governador tinha me falado que iriam pegá-lo mesmo. Eu me lembro da conversa, você esperando lá embaixo. A mesma coisa aconteceu com o pessoal lá do Dona Marta, que eu acabei de pregar lá no galpão. Aí você me deu um toque e falou, ó, fulano e Beltrano, que são os donos do morro, estão querendo falar com o senhor ali embaixo daquele porão. Aí eu fui lá no porão, você ficou ali me dando a retaguarda e entrei, eles estavam, e o rapaz tinha, um deles tinha os dentes tão bonitos, tão bonitos. O garoto que era dono naquele tempo lá do Complexo do Alemão, um menino novo, 20 anos no máximo, 21, tinha matado o dono anterior e feito pepé com a cabeça dele. Eu estou evitando citar os nomes. Sim, sim. Aí eu olhei para ele, eu me lembro que eu não aguentei, eu olhei para ele, que era o dono lá do Alemão, naquele tempo, e o E tinha morrido, aquela coisa toda. E o dono do Dona Marta, os dois donos. Depois foi uma tragédia familiar que aconteceu entre eles. E eu falei para os três ali, eu falei, ó, vocês, quantos anos você tem? Aí um tinha 19, o outro 20, o outro 21. Eu falei, vocês vão morrer. Aí esse, do Complexo do Alemão, virou o rosto para o lado e falou, e vira essa boca para lá, reverendo. Vira essa boca para lá, garoto bonito. Aí eu peguei e falei, não, meu filho, eu vou virar a boca para você, e estou te dizendo, em nome de Jesus, vá embora disso, senão você não dura uma semana. Vocês todos aqui, e infelizmente, morreram em menos de uma semana. Foi uma coisa trágica, horrorosa. Aí várias outras situações de você comigo em situações calamitosas, como quando o eu mandou botar os caras dentro, um cara com um fuzil dentro do tanque de água, lá do Juramento, que subimos, você, eu, Caco Barcelos, com a TV Globo junto, TV Alemã, subiu com a gente também o Brum, lembra do Brum? Eu acho que é o Daniel Brum. Sim, sim, Veio, sim. É ele veio com mesmo. a gente, veio um garoto que trabalhava lá na Vind, na área de marketing, que subiu com a gente, o nome dele me veio, o rosto dele está aqui comigo. Nós não éramos muitos naquele dia, era uma subida assim, tinha mais mídia europeia e brasileira nos acompanhando do que gente mesmo, porque estava chovendo uma barbaridade. E a Operação Rio estava na rua, o exército estava lá no Juramento. E a Operação mídia Rio. queria saber o que ia acontecer, porque o exército sempre ia aonde o jornal anunciava que a gente ia subir naquela noite. Aí lá estava o exército. Coincidentemente. Tanto é que não era só coincidência, que depois o general May e o general Câmara Sena, depois desse dia no Juramento, eles me chamaram lá no QG, lá na Central do Brasil, ali naquele quartel-geral do Leste, eu acho que é... Comando enfim, Militar do Leste. Comando Militar do Leste. Eu fui lá conversar com eles, eles me pediram para eu ser X9 do Exército. Mas voltando aqui, você estava lá comigo, a gente subiu,
E aí eu tinha me comprometido com o pessoal lá do juramento que eu não ia deixar fazer imagens. Eles estavam com a paranoia de que a Globo estava lá para mapear o morro e passar tudo para o Exército. Então, falei para o Caco, olha, imagem não, é um compromisso, a gente faz lá embaixo. Sonoras, essas coisas todas, só lá embaixo, aqui em cima nada. E foi a bênção, porque tinha um cara dentro do tanque, a gente parou no alto do Morro do Juramento, na frente do tanque, o cara com uma arma para nossa cabeça. E no dia seguinte foi que eu fui saber os detalhes todos, e o matar o irmãozinho da Assembleia de Deus, que foi quem nos guiou lá dentro. Exatamente, botaram ele na beira do rio com um fuzil na cabeça para matá-lo, que ele era o X9. Aí veio o cara do UE correndo, falou, para, eu é que estava dentro do tanque, eu não matei porque os caras são de verdade, eles estavam orando mesmo. Eles não estavam brincando de nada, eles não deixaram nem filmar, eles estavam orando. Então, histórias assim, a gente tem dezenas e centenas de coisas desse jeito, né? Que já estiveram na nossa vida. Depois você foi para a Fábrica de Esperança, ficou sendo meu assessor comunitário lá, durante alguns anos. E aí depois você foi para a Casa da Paz. Isso, cuidar da Casa da Paz. Quando o Caio foi para os Estados Unidos, o Caio Ferraz. Aí você ficou lá um tempo, né? E aí depois você partiu, você foi lá na fábrica conversar comigo e me falar de um projeto novo que estava no seu coração. Era a Casa da Cidadania. Era a Casa da Cidadania. E depois veio a Agência de Notícias das Favelas. Pois é. Então, a Casa da Cidadania, ela existia enquanto você, depois disso, esteve comigo no Café com Graça. Exatamente. Isso, no Café com Graça. E aí, depois do Café com Graça... Inclusive, eu estava relendo aqui, ó. O Enigma da Graça. Que bom. E aí, do Café com Graça, foi que você já estava com esse fermento da agência de notícias. Exatamente. Ela já estava presente em você, você estava numa dúvida enorme. E já vão 20 anos da agência de Favelas. 20 anos, meu amigo. Naquela esquina ali da Domingos Ferreira com a Barata Ribeiro, no Café, Tango e Café. A gente conversando lá. Pavãozinho. Isso. E você estava assim... morando na época. E você falou na mãe da sua filha que está com câncer. Quem é ela? A mãe da Cauane, a Cauaninha que você conheceu, a Roseli. Então é a mulher com quem eu te casei naquela ocasião. Exatamente. Não é? Exatamente. Ela foi para Cuiabá. Ela foi para Cascavel. Cascavel, no Paraná. Mas nunca teve nada de Cuiabá nessa história, não? Não, teve Mato Grosso, que ela, quando a gente separou, Mato Grosso do Sul, e aí ela acabou voltando para casa dos pais, e eu ajudei, mandei os móveis e tal, e ela ficou com a Cauane em Cascavel. Cascavel, entendi. E tá lá até hoje. Como é que tá a Cauane? Tá legal? Tá com que idade? 17 anos, tá se formando esse ano no 2º grau e quer fazer faculdade de farmácia. Mas olha só, André, me fala o seguinte, como é que estão as favelas nessa pandemia? Como é que está a pandemia e o tráfico? Como é que está a favela em relação ao tráfico, a favela em relação à polícia, a favela em relação ao Covid, nesse tempo de quarentena e de pandemia? Não, pastor Caio, eu já fiz muitas missões na minha vida, mas eu acredito que essa agora esteja sendo uma das mais importantes missões da minha vida, que é a ideia de salvar vidas através da comunicação nas favelas, né? Porque a desinformação
ela pode fazer muita gente morrer. Vide aquela, aquela fake news de caixões com pedras, quantas pessoas, né, que abriram os caixões e contraíram Covid, enfim. A população da favela ela passa por muita dificuldade porque a população da favela não tem a condição de ficar dentro de casa. O nosso governo, infelizmente, não fez a mesma coisa que outros governos, que outros estados fizeram, que é dar uma condição para que essas pessoas mais pobres fiquem em casa num isolamento Uhum. social e, ao mesmo tempo, essas pessoas precisando trabalhar, não tendo muito exemplo de lideranças no nosso país que deem o exemplo de que elas precisam se cuidar, ficar em casa e tudo mais. Então, a população da favela e a população mais pobre do país, obviamente, que é a que mais vai sofrer, não tem plano de saúde, né? Tem todas as dificuldades de realmente ter que sair para trabalhar e muita gente que também está meio que nem aí, né? As projeções são as piores possíveis ainda Tem para os próximos. muita gente realmente que acha que a Covid-19 não é nada, é só uma besteirinha nas Tem muita comunidades. gente. Tem muita gente porque a circulação de falsas informações, de fake news, né? Pessoas que estão ali o tempo todo se comunicando, né? A favela se comunica muito através dos grupos de WhatsApp, né? E cada favela tem um grupo de WhatsApp. E nesses grupos de WhatsApp circula muita desinformação. Então Sei. é muito complicado, né? Isso é muito interessante. Então, cada favela, hoje em dia, tem os seus Tem próprios grupos de WhatsApp com é, centenas de pessoas. o Santa Marta tem 3 grupos de WhatsApp. Cada grupo Uhum. são 256 pessoas, né? O rapaz Uhum. que criou esse grupo no Santa Marta, o Diago Firmino, por exemplo, é nosso colaborador e foi meu aluno no curso de liderança que eu fiz lá no Santa Marta na época. Ele hoje tem uma liderança tão exponencial quanto o próprio presidente da Associação de Moradores, porque Uhum. ele que ali, através dos grupos, né? Ele fecha os grupos em determinado horário, ele abre, ele se comunica. Chegou o caminhão da Light, alguém fala ali com ele, ele bota no grupo, a pessoa chega lá e tudo mais. Então, enfim, a comunicação é algo muito potente. Por isso que até o doutor Nilo Batista, que compartilha o prefácio com o meu livro, né, que o senhor prefaciou, ele fala da É. revolução que é a potência que é essa comunicação comunitária. Então, a gente se vê no momento querendo realmente falar, né, para a população da favela, para eles ficarem em casa, quem puder, né? Tem muita solidariedade acontecendo, muitos grupos, né? Tem um rapaz do Complexo do Alemão, o Raul Santiago, que eu me vejo muito nele há anos atrás, porque é um rapaz impetuoso, que está lá distribuindo cesta básica, fazendo, acontecendo. Então, tem muita gente que está levando solidariedade, mas, em contrapartida a tudo isso, o Supremo Tribunal Federal colocou uma determinação que não poderia mais ter operação nas favelas do Rio de Janeiro, porque é uma afronta que, no meio de uma pandemia, em que as pessoas precisam correr atrás de comida, né, de uma cesta básica, ou precisam sair para trabalhar, ou precisam ir para o hospital, ou precisam enterrar seus mortos, né, muita gente, ainda tenha essa dificuldade de ter os tiroteios constantes, né? Como hoje, a Morro da Uhum. Providência, que amanheceu debaixo de tiroteio e helicóptero, né? Uhum. Então, a situação que está acontecendo, inclusive, em outros lugares. A gente vê os espancamentos da população mais pobre pela polícia de São Paulo, alguns policiais que não deveriam estar usando aquela farda para Uhum. servir e proteger, né? Então, a Uhum. população da favela vive talvez os piores momentos da história da favela, né? O Uhum. mundo vive um momento que cada um de nós nunca viveu, nenhum de nós Uhum. vivo Uhum. viu isso que a Uhum. humanidade, o mundo está É. passando. E a Uhum. favela em pior grau, né? É. E você acha que as milícias vão engolir completamente o tráfico? Olha, as milícias elas têm uma peculiaridade que é conseguir, por conta de policiais, né, maus policiais que estão ali, de conseguir se infiltrar na política mais do que o tráfico. É. Então,
existe essa possibilidade, principalmente num Estado policialesco, porque o Estado brasileiro ele é um Estado policialesco, né? Que tem Uhum. a Polícia do Rio é tão grande quanto alguns exércitos mundo afora, né? Uhum. Em contingente, né? Então, É. realmente, a milícia ela usa com mais estratégia, né? Agora, a Uhum. questão da milícia, diferente do tráfico, é uma certa opressão de cobrar dos moradores por uma segurança, que na realidade é o Estado que tem que dar, né? É. Então, em alguns lugares onde você tem uma quantidade maior de policiais morando, como aqui no Rio de Janeiro, a Zona Oeste, você tem mais a milícia. Mas quando você chega em áreas mais pobres, de favela mesmo e tudo mais, muitas das vezes o tráfico é a opção da população, porque não cobra, né, aos seus É. moradores, né? O gás não está na mão dali, Do tráfico. as pessoas conseguem entrar e tudo mais. Uhum. Então, esse tipo de coisa é uma coisa, quando mexe no bolso, muito pesado, né? E eu acho que, É. inclusive, esse é um dos motivos que a população não aceita muitas das vezes tão bem assim, principalmente a população mais pobre, né? A Zona Oeste você tem lugares que às vezes não são tão pobres como algumas favelas que a gente tem no Rio de Janeiro. E aí a possibilidade de que o tráfico continue existe também, né? É grande. Uhum. O pessoal já está acostumado. O comando, o Complexo do Alemão, por exemplo, que é uma central ali do Comando Vermelho, durante a UPP, a milícia tentou se implantar ali, né, durante o período da UPP ali, e não Uhum. conseguiu. Não Não, né? conseguiu, né? Não, Uhum. Tráfico não deixou. não deixou. Uhum. É Uhum. muito tiroteio, e a própria favela que já está acostumada ali, arraigada, né? É. Muito Comando desconhecimento. Vermelho, de certa forma, faz parte da cultura de várias favelas no Rio de Janeiro, de várias comunidades. Porque nada, nada, a gente tem 40 e tantos anos de convívio deles com o Comando Vermelho. Talvez 50 anos. Se você considerar o início do Comando Vermelho, dentro dos presídios, isso tem 50 anos. E Exatamente. da politização dos primeiros prisioneiros do tráfico, que começaram a entender determinadas coisas e aprenderam relacionamentos com a comunidade. E que a comunidade tinha, e eles tinham que servir a comunidade de algum modo, porque eram igualmente oprimidos. Então, quando essa ideologia chegou, isso foi mais ou menos há uns 50 ou 45 anos atrás. Hoje em dia, isso já nem existe como pensamento original. No... Existia uma certa ideologia, né? Podemos colocar assim, né? Mas o fato é que o Comando Vermelho ele tem lema, né? Tem hino, tem bandeira, né? As Uhum, pessoas se identificam dentro das favelas com músicas, né? Enfim, de uma maneira maior do que as outras facções que vieram de uhum, dissidências, né? Na uhum, realidade, né? uhum. Aconteceram dissidências. Hoje a gente tem, além do Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, ADA, e aí vai, né? Meu amigo, amigos dos amigos. ADA, né? Amigo dos amigos, né? Começou com o É, Celcinho, inclusive, né? E a gente é. foi lá visitar uma vez ele na Vila Kennedy, depois que ele fugiu, né? Isso é uma visita que a gente teve que trocar de carro não sei quantas vezes. Aí chegamos lá com os pastores, porque o Celcinho tinha fugido e tava matando muita gente por lá, tinha muita gente morrendo, sendo decapitada e outras coisas. Era perto do Natal e do Ano Novo, não sei se você lembra disso, que a gente foi no meu carro até um lugar na Avenida Brasil, aí eu deixei o meu carro lá, a gente entrou num outro carro, e acho que era uma variante marrom, aí a gente foi
até lá perto de Vila Vintém. Quando chegamos lá, eles puseram num fusquinha, pequenininho. Aí saiu o fusquinha, foi que entrou na Vila Vintém, foi um fusquinha, pá, naqueles calombos. Eu estava abaixado lá para não ser visto e tinha um monte de carro de polícia por causa do Celcinho. E aí a gente passou, ninguém queria que ninguém soubesse que eu estava lá encontrando com o Celcinho. Aí me levaram lá para aquele terreno baldio. Isso. Lembra? Me levaram lá, o cara me botou lá dentro do terreno baldio e disse: fique aqui que o Celcinho vai lhe achar, que já meia-noite e pouco. Aí eu fiquei lá no meio do matagal. Quando o Celcinho pulou, parecia o Rambo, cara. Com bala atravessada assim, com um fuzil atrás, todo equipado. O Celcinho era um garoto forte, ele era forte, até meio bonito e bem apessoado. O Celcinho era, ele fazia uma figura. Hoje deve estar já idoso, né? E aí ele veio falar comigo, se ajoelhou, pegou a minha mão, botou na cabeça dele. Queria pedir desculpa porque tinha fugido, né? Me perdoa, porque ele tinha prometido para mim que não ia fugir. Me perdoa, reverendo. Ele para poder ir para outro presídio. Eu transferi ele, gordo, o professor 12, que o Arthur Lavigne, que era o secretário de Justiça e Segurança Pública, falou: ó, escolha 12 dos que você veja aí que podem ser transferidos para Milton Dias Moreira. Aí eu incluí ele. Porque ele vivia em estado de depressão, lá em Bangu 1, não conseguia levantar, me dizia que ia morrer, infeliz, chorava e tal. Falei: olha, Celcinho, eu vou te tirar daqui para um lugar onde tem sol, mas você não vai fugir de lá, é papo de homem. Exatamente. Aí ele fugiu, 2 ou 3 fugiram, os outros ficaram, né? Os outros ficaram, inclusive o Gordo, a porta aberta, o cara falou: vamos, Gordo. Ele falou: não, meu amor, eu só saio daqui pela porta da frente. Gregório. Foi o que eu combinei com o reverendo. Então não vou, não. Aí Ficaram 9, 3 foram. Miltinho foi também. Alguns assim. Aí foi para o Jacareí, né? Aí, pois bem, aí ele pega a minha mão e bota na cabeça dele. Ora por mim, reverendo, ora por mim, me perdoa. Eu falei: eu não vou orar por você, eu não vim aqui para orar por você, não. Eu não oro por covarde. Aí ele: como, reverendo? Eu falei: levanta, por favor. Aí ele levantou e falei: você é um covarde, cara. Você estava lá chorando no meu ombro, lágrimas e lágrimas. Hã? Deu uma bronca nele. Bronca feia, chorando. A gente combinou que eu ia te tirar de lá e tal. Você vem para cá, já matou não sei quantos, bota dentro do pneu, faz espetáculos de crueldade para a comunidade. Eu não vou orar por você, eu não oro por perversos. Aí ele chorou, falou: não, reverendo, me dê um abraço, por favor, me perdoa, pede para Jesus me perdoar. Aí me chamou para ir para a casa daquela senhorinha do lado do terreno. Chegou lá: ô tia, faz um café aí para nós, um café para o reverendo. Já quase 1 da manhã. Aí lá vem a senhorinha com café para nós dois, ele com aquela aba enorme. E aí conversamos. No fim de tudo aquilo ali, eu orei por ele, pedindo a Jesus que quebrantasse, desse a ele convicção de de pecados horrorosos, que eu não sabia nem como orar. E aí foi a última vez que eu vi o Celcinho. De lá para cá, nunca mais o vi, foi naquela noite. E o seu William faleceu também, né? Hã? Seu William. Seu William, o professor, faleceu também. Faleceu, eu fiquei sabendo disso
Quem me contou foi o Marcelo Freixo, porque eu acho que ele falou com a Simone, com alguém assim que o procurou e falou que o professor tinha morrido. E Hoje aí eu ele me falei com a contou. Simone, inclusive. Mandou Aham. um abraço para o senhor. Deve estar Ah, nos por assistindo favor, aqui. e se você puder falar com a Solange, lá da família do Gregório, Gregório Gordo, eu soube outro dia que eles me assistem, que eles falam muito de mim lá na casa deles. Diga que eu mandei um grande beijo se você falar com a Solange. Os filhos já estão todos adultos, formados, e graças a Deus. É, da Eu Simone queria saber também. também como estariam os filhos do Escadinho, que eu botei lá na Fábrica de Esperança, escondido, com outro nome, estudando lá, ninguém sabia. Eu José botei Carlos dos Reis um monte de ensina. filhos. Oi? O Escadinha, José Carlos dos Reis ensina. De vez em si, né? Hoje em dia a É. moçada não tem mais nem ideia do que é isso, de quem foram esses caras. Não, a velocidade dentro das favelas hoje é muito grande, troca de poder, alternância, uma garotada muito nova, às vezes falta de respeito, que antigamente tinha um certo código de honra, código de ética. Hoje em dia é mais complicado isso daí. É, Bem né? mais complicado. A situação não é fácil, não. Tem um pessoal um pouco mais velho, mas a maioria é uma garotada que não sabe, não, enfim. A gente, inclusive, relançou o livro do William, né? A nossa Ah, editora tá. também, né? Tá. Fizeram o relançamento 1 × 400 400 contra um, uma história contra do um. Comando Ah, tá. Vermelho. Aham. E virou filme Você depois, né? O William estava tem. vivo ainda, a gente conseguiu relançar com ele vivo ainda. Aham. É, Era um a cara, história. apesar de tudo, da história dele, um cara com bastante sensibilidade. Nessa edição, em cada capítulo, tem uma poesia que ele escrevia quando estava na surda, né? Na solitária. O Uhum. cara conseguia, dentro de uma solitária, escrever poesias. Existe alguma coisa ali, né? Então, Não, eu não tenho a menor dúvida, não é? e ele era muito sensível, O William. William Muito era uma sensível. pessoa que podia ter vivido com toda a normalidade na sociedade, toda, Exatamente. se a polícia não tivesse tratado a ele como criminoso o tempo todo. Porque foi um cara que Exatamente. escolheram tratar como criminoso, um alfaiate, que não, Exatamente. Um que não alfaiate. queria nada com nada disso, só queria fazer roupa. E aí Exatamente. escolheram. E ele foi crescendo, né? De repente ele virou o idealizador, o mentor do Comando Vermelho. Parecia que tinha um poder. Eu de fora ouvia falar em William Professor, o mentor do Comando Vermelho. Parecia um cara enorme, cheio de poder. Aí eu chego É, lá em Bangu 1, vou sendo apresentado a cada um deles. Naquele tempo eram 3 alas do Comando Vermelho e uma ala do Terceiro Comando, lá atrás, exatamente. né? Exatamente. E aí foram me apresentando ala por ala e tal, e, enfim, de todos os comandos, até que na ala C, que era a ala do Gregório, me apresentaram William Professor, foi o Gregório que me apresentou. E aí eu vi aquele homem quieto, pacato, simples, que gostava de ler, que Exatamente. falava Lia muito. pouco, que hã? Lia Lia muito. muito, falava pouco e absolutamente normal. Você podia levar para casa, eu podia levar para a Vinde, dar uma carteira de trabalho a ele, ele ia desempenhar o trabalho profissional dele com toda honestidade, sem nenhum perigo de coisa alguma. Bastava ter tido essa chance
e não ter Mas estava a sido tratado oportunidade. como marginal a vida inteira. E, É, e havia alguns ali desse jeito, outros não, né? Eu me lembro que uma vez o Nilo me perguntou, o Nilo Batista, quando ele era governador, ele me perguntou se tinha alguém lá que eu achava que não deveria sair de jeito nenhum. Aí eu falei, tem alguns lá que eu acho que não deveriam sair de jeito nenhum mesmo, porque são pessoas irrecuperáveis do ponto de vista do que aconteceu com a mente delas, com a mente delas. E aí eu falei de uns 3 ou 4 que tinham mentes profundamente alteradas. Algumas tinham sido neurologicamente afetadas por tiro no cérebro e que você via que tinha mudado o comportamento do cara completamente. Outros tinham introjetado determinados compromissos, como um deles que eu falei, escuta, fulano, se a gente conseguisse te tirar hoje daqui, o que que você faria, sinceramente? Aí ele falou, reverendo, sinceramente, eu sairia daqui hoje, agora de manhã, e cometeria um latrocínio agora de manhã. À tarde eu talvez lhe desse uma estuprada. E à noite seria impossível não praticar um outro latrocínio. Por isso eu sou o tipo da pessoa que não pode sair daqui, o senhor me entendeu? Eu falei, eu vi que ele estava falando sério. Você ele conhece sabia, ele ele tinha bastante. consciência, é. Você conhece Tinha ele muito. consciência. Uma vez eu dei uma Bíblia para cada um deles. Aí eu chego lá e vou falar com um desses indivíduos. Ele estava lendo no livro de Juízes. Eu teimei com ele para ele ler de Mateus para frente, mas ele disse, não, o livro se lê do começo. Falei, mas esse é diferente, leia de Mateus para frente. Depois você vai para o começo. Não, eu vou para o começo, reverendo, desculpa, eu não consigo. Aí ele foi lendo. Aí eu ia toda terça, e quando dava quinta também, então eu cheguei lá um dia, ele já estava em Juízes, no livro de Juízes, adorando o livro de Juízes. Esse aqui é o meu livro predileto dos que eu estou lendo. Porque Juízes é um tempo bom aquele, né? Tempo bom. Meu herói é Sansão. Pega assim uma queixada de jumenta e mata logo 4.000. Vai arrebentando tudo em nome do Senhor. Coisa maravilhosa. Sansão, Gideão, Jefté, Baraque, todo mundo igual a mim. Eu nasci na época errada, reverendo. Eu cheguei à conclusão, lendo Juízes, que eu não tenho pecado algum. Se eu tivesse nascido em Israel nos dias dos juízes, eu seria um grande juiz de Israel. Eu estaria aqui na Bíblia. Figura. Mas, mas olha só, André, e informações e os poderes da favela. Tráfico, milícia, as associações de moradores, polícia. Quem são os que mais dificultam o teu trabalho? Olha, a gente não tem tido muita dificuldade para trabalho, na realidade, porque a gente tem o trabalho muito direto com os moradores, né? Uhum. Uma vez a gente tem um trabalho, por exemplo, de publicidade nas favelas, né? Chama Mini Dó Social, em que a gente afixa placas de 2 por 1 na parede dos moradores e os moradores recebem uma verba por um aluguel, né? Para a gente colocar ali, a gente faz campanha, por exemplo, do Ministério da Saúde, combate à dengue, né? Fizemos aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro uma campanha sobre o Covid, de esclarecimento. Então, a gente trabalha diretamente com o morador, nesse projeto de publicidade que a gente já está em 12 estados, né? Em favelas de 12 estados. No caso de quem escreve, é também o morador que escreve no nosso portal.
Então, assim, como a gente está bem dentro ali, a gente não tem dificuldade nesse sentido. Mas, por Uhum. exemplo, eu estava aqui numa favela, aqui no Meia, que eu fui fazer uma campanha da Unicarioca, e que a gente foi instalar lá cursos de graça, né? Uma publicidade sobre curso de graça, né? Com bolsa e tal, não sei o quê, para a população. E os moradores ainda ganham uma verba lá para a gente poder instalar esse negócio. Quando eu cheguei, no começo era eu mesmo que ia nessas instalações, paramos lá com o carro para instalar e tudo mais. Quando eu estava chegando para instalar já numa casa pré-determinada, ou a pessoa da associação chegou e falou assim: Não, vem cá, vocês falaram lá na associação que estavam instalando isso daí e tal. Eu falei: Olha, eu não falei não e a gente não costuma falar. E eu vou te dizer o seguinte: o morador vai ganhar um dinheiro por causa disso daqui, e isso daqui é uma coisa de benefício para a comunidade. Agora, se você Uhum. quiser, a gente pode ir para outra favela botar isso daí. Que a gente está em várias favelas. Aí o cara, não, pelo amor de Deus. Aí se é para beneficiar a comunidade, o morador vai ganhar, vai lá, bota lá. Porque Uhum. normalmente tem uma ou outra associação, eu fui presidente de uma associação de moradores, eu sei como é que é e conheço várias associações de moradores, que existe uma interferência, né? Obviamente quer deter o poder dentro da favela, né? O poder dentro Uhum. da favela. Então, assim, hoje em dia, quem quer trabalhar na favela e trabalha na favela, trabalha com os moradores, e aí você não tem essa dificuldade. A polícia, É, a dificuldade nossa com a polícia é justamente que eles deveriam proteger o cidadão, e muitas das vezes, quando você chega na favela, você tem que ter mais medo da polícia do que do tráfico. Isso é um uhum. fato. E numa favela, obviamente, que você tem milícia, ou não perigo que você tem milícia, você tem que ter um certo cuidado também. Por isso que a gente coloca bem claro que quem está dentro da favela é que sabe o que tem que fazer, né? A Agência de Uhum. Notícias das Favelas é o primeiro veículo de mídia alternativa a publicar um manual de redação estilo, como as grandes redações, né? Então, Uhum. nós somos o primeiro veículo de mídia alternativa no país a ter uma preocupação de dar um norte para os nossos colaboradores que vão ali saber o que eles devem, o que eles não devem, qual é a nossa linha editorial, como é que a gente, né, se comporta, e nunca prejudicando os moradores das favelas, que são os nossos colaboradores. Hoje são 500 colaboradores que a gente tem aí da Agência de Notícias de Favelas Espalhados. pelo país, espalhados pelo país, né? Uhum. E a Então, internet facilita uma barbaridade, não é, meu querido? a Agência de Notícias das Antigamente a Favelas. gente tinha que ir, né? Antigamente tinha que subir, ir A lá, gente tinha, falar. inclusive, né, eu lembro quando começou a campanha Rio dos Armas, que eu fui trabalhar com o senhor, que o senhor pagava uma conta de telefone caríssima para eu poder me comunicar com todo mundo nas favelas. É, A gente subiu 50 favelas lá com o Rio dos é, Armas na época, e era aquele telefone, né? Tinha acabado de ser lançado o enorme. celular, enorme, né? É, Contas caríssimas que a gente gastava, é, porque era muito caro realmente, né? é. E É. aí o tempo foi passando. Quando eu tive a ideia da agência de notícias favela, isso foi ainda na Fábrica de Esperança, né? Quando eu lancei a agência de notícias favelas, eu já lancei um site na internet, e dias depois a Reuters noticiou: surge a primeira agência de notícias de favelas do mundo, e a partir de então a gente só foi melhorando, né? Hoje a gente tem ali um portal em WordPress, as pessoas recebem o login e senha, e estamos em todas as redes sociais, que é né? Isso que a gente está fazendo aqui, inclusive, né? Uhum. E é isso, né? A internet ajudou Muito bom, muito. André. Hoje, se não fosse a internet, as pessoas não estavam nem estudando, né? E a É, gente está é. aí, com todo mundo, cursos online, né? Que é o Aham, futuro, né? É o aham. presente e o futuro, né? E o que, para a gente dar uma concluída aqui, explica para todo mundo o que é a Agência de Notícias das Favelas e o que está debaixo dessa realização, além de comunicação, de jornal, o que está sob o trabalho da Agência de Notícias das Favelas. Então, assim, a Agência de Notícias Favelas é um projeto de vida meu hoje, né? Desde que eu criei, que há algum tempo atrás, quando eu escrevi esse meu livro Perseguindo um Sonho, que já está na terceira edição, eu coloquei para mim que eu não ia fazer outra coisa da minha vida senão perseguir esse sonho
de fazer com que em cada favela, em algum momento da história, da nossa história, em cada favela tenha alguém falando da sua realidade de maneira que a gente crie uma grande rede de comunicação e que a gente possa mudar a realidade dessa população pobre no mundo inteiro. Então, esse é o objetivo, democratizar a informação a partir da própria favela, com o objetivo de amplificar essa voz, né? Então, hoje, a Agência de Favela, que é uma ONG, está em praticamente todo o país, né? Nós temos, além do nosso portal e das redes sociais, né? Esse conteúdo todo é produzido por esses 500 colaboradores. A gente tem aí um jornal impresso chamado A Voz da Favela, com 100 mil exemplares mensais, que circula na Bahia e no Rio de Janeiro, e também cursos de formação para a gente poder formar esses agentes comunitários, que são os próprios moradores, que deixam de ser meros espectadores, leitores, para serem autores, no caso dessas publicações, amplificando Os seus essa voz. repórteres, articulistas, tudo que você tem são moradores das favelas em si. Estão Sim. entre esses 500 colaboradores. Alguns Repórteres, jornalistas não. e tudo mais. Alguns a gente convida para não, porque são de fora, mas que têm essa visão da favela e que querem escrever, discorrer sobre o assunto. A gente permite a entrada de pessoas que não sejam da favela também. Tem muita gente que já fez, por exemplo, graduação, mestrado sobre o nosso trabalho, que quer escrever, que discorre sobre o tema, que a gente permite, né? Mas a maioria é o foco, né? São os moradores das favelas, né? E aí, paralelo a isso, a gente está aí fazendo várias campanhas, né? A Agência de Favela não para. A gente está aí fazendo campanha para ajudar os moradores. Também a gente tem, além da sede aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma sede numa favela que é o Bairro da Paz, uma das maiores periferias de Salvador. E estamos aí em crescimento, expandindo e perseguindo um sonho de um mundo melhor, né? Porque a grande realidade é que eu, né, que inclusive a minha editora, a pessoa que faz a edição dos nossos livros, ela coloca na orelha, quando ela me apresenta, que André Fernandes, carioca, jornalista, missionário, né? Então, assim, ela me apresenta até hoje como missionário, né? Apesar de hoje eu já estar, assim, jornalista, realmente fazendo um trabalho bem grande, mas essa ideia do missionário que quer cumprir uma missão de que o mundo pode ser melhor nunca saiu de mim, né? E eu confesso que, apesar de hoje ter, de uma certa maneira, vergonha do que os evangélicos fazem, eu não abro mão de dizer que eu sou um cristão, porém, hoje em dia, não institucionalizado, que não tem uma denominação por trás de mim, né? E aí eu estou no caminho aí, né? Meu irmão. Onde nós nos encontramos, né? Você está no caminho e vai continuar no caminho, com a graça de Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida do André e peço que tu o protejas, como sempre pedi, que tu o protejas, que tu o guardes, que tu o ilumines, que a mente dele fique cheia das ideias de Jesus e que os sentimentos dele, as emoções se alinhem com seus pensamentos para que ele tenha paz profunda em tudo que ele faz, especialmente hoje e agora. Eu peço que tu deis tranquilidade no meio dessa calamidade, que tu deis aquela paz que excede a todo entendimento ao André. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, senhor, pelo convite. Obrigado pela parceria de sempre, por nós estarmos juntos até hoje. E eu peço a Deus que realmente faça o trabalho que tu tem nas mãos aí crescer, que a sua palavra possa ecoar, que é a palavra de Jesus em milhões de corações aí pela face da terra. Amém. Dê meu beijo aos amigos.
Obrigado. Eu em vou dar, com todos eles, certeza. em cada um deles. Pode Tá? deixar, querido. Obrigado, tá? Meu Deus grande beijo abençoe o para senhor. você. Deus te abençoe. Muita Deus paz. abençoe, queridão. Obrigado. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau.